Alexandre de Moraes, ministro do STF, deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de soltura de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A defesa de Torres alega que o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro não oferece risco às investigações e pediu que a prisão fosse substituída por medidas cautelares. Os advogados disseram que Torres está sem ver a família, deprimido e já perdeu 12 quilos desde a prisão em 14 de janeiro. Ele retornou dos Estados Unidos e se entregou à Polícia Federal. O ex-ministro é investigado no inquérito que apura omissão de autoridades para conter os acontecimentos de 8 de janeiro. Silvio, a reportagem da Revista Oeste conversou com um dos advogados de Anderson Torres na tarde de hoje, é isso? É isso, Paula, conversamos, essa é uma informação que ela já vem circulando há alguns dias. Essa prisão do Anderson Torres é daquelas que sai de um processo kafkiano e parte para algo muito, muito pior, algo que beira a crueldade. Não há motivo algum para ele permanecer preso. Ele é altamente conhecido, ele não representa risco algum ao país, a destruição de provas, até porque a casa dele foi vasculhada, foi uma das primeiras a ser vasculhada, a ponto de encontrarem o que eles chamam de minuta do golpe, que até hoje ninguém entendeu onde é que está escrito que ali se tratava de um golpe. Não há nada, nenhum indicativo claro de que aquilo se tratava de um golpe. Pelo contrário, era um rascunho que o próprio Partido Liberal diz que aquilo era algo que circulava em e-mails e por aí vai. Ele perdeu 12 quilos, segundo os advogados, está muito magro. As filhas, ele tem 3 filhas com 9, 11 e 13 anos, estão com dificuldades na escola, estão sentindo a falta do pai, porque o núcleo familiar está altamente abalado. Há informações repassadas, inclusive, pelo jornal O Globo também, de que a esposa fazia um tratamento de câncer, contra um câncer, isso também tem deixado ela mais debilitada, os advogados foram trocados recentemente, ou seja, há toda uma tentativa para pedir ao ministro Alexandre de Moraes um mínimo, talvez, de misericórdia, não há talvez uma outra palavra, porque juridicamente é uma prisão que já extrapolou qualquer limite legal. Não há nenhuma razão, né? Mas estamos no Brasil, né, Paulo? E nessa semana nós demos a notícia aqui no S Sem Filtro de que, por exemplo, o Pezão, condenado a quase 100 anos de cadeia, está livre, está solto. O Sérgio Cabral está na praia, uma hora dessas, no Rio de Janeiro, não deve mais nada à justiça. Renan Calheiros não é mais réu em processo algum. O Lula é o presidente da República, então é muito difícil, né? E não para por aí, tem chefes, líderes de facção criminosa que recentemente tribunais superiores determinaram que seja devolvido um helicóptero, carros de luxo, porque o processo tem algum viés, houve algum erro burocrático na tramitação. Esse é o Brasil, enquanto um cidadão como Anderson Torres, conhecido, repito, foi ministro, era secretário de Segurança, permanece preso numa situação como essas, né? Augusto Nunes, o ministro Alexandre de Moraes, então, deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a soltura do ex-ministro Anderson Torres, que segue preso há 90 dias. Eu sou do tempo em que o Anderson Torres só seria preso se a prisão fosse solicitada pelo Ministério Público. Está tudo de ponta cabeça, né? O Brasil está pelo avesso. É o juiz que o ministro que já prendeu o homem que ocupou o cargo dele. Aliás, no governo, o que o Alexandre ocupou no governo do Michel Temer. Ele prende e depois pede que o Ministério Público se manifeste. Quer dizer, é o pistoleiro que entra no salão, primeiro dá tira num cara qualquer e depois pergunta qual é o nome, para saber se era ele mesmo o alvo, etc. Em 4 anos de investigações, chamemos assim, o tal inquérito das fake news não enquadrou centenas de pessoas, nenhuma está ligada ao Lula de alguma forma, até como eleitor. Só tem gente que
ou é ligado ao Bolsonaro, ou ou o ministro decidiu que é, o suspeito de ser, coisas assim. Agora, entre todos os que continuam presos, na Papuda e na Colmeia, também. É só gente ligada de alguma forma ao Bolsonaro. Os presos em outros momentos, também. Está preso um ex-deputado indultado pelo presidente da República. Isso é absolutamente enlouquecido. Não faz sentido. Não faz sentido. Está preso o Roberto Jefferson também sem julgamento, há meses. Então eu pergunto o seguinte, o ministro Gilmar Mendes passou semanas ou meses dizendo que os demais ministros tinham um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba, que eram as prisões feitas pela Lava Jato. Ele não tem nenhum encontro marcado com esses absurdos que desmoralizam a justiça brasileira e o STF. É hora de marcar, né? Isso precisa acabar. Ana? Olha, Paula, é tão absurdo, né, isso tudo, porque não apenas a imprensa desapareceu, mas também a turma que gritou, né, durante muito tempo que só era justo e constitucional a prisão após trânsito em julgado. Até peguei aqui no site do STF, né, de acordo com o artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Pois bem, nós não estamos mais numa democracia, né, como o Fernão muito bem colocou no seu primeiro comentário. Se não há o amplo direito de defesa, se não há o respeito ao devido processo legal, já estamos sob um estado de exceção. As leis são vilipendiadas, são distorcidas, não são respeitadas, são inventadas, né, e não são inventadas pelo Congresso. E aí fica aqui mais um questionamento diante da brutalidade, né, da cena, das condições do Anderson Torres, o dano psicológico dessas pessoas. Ontem nós mostramos a carta dos familiares desses que estão presos, que muitos que nem estavam ali na hora do evento do 8 de janeiro, daquela confusão da balbúrdia toda, a carta dos familiares à OAB, o dano psicológico dessas pessoas, o dano psicológico das 3 filhas do Anderson Torres, da esposa que está fazendo um tratamento de saúde. Então é muito difícil acompanhar isso tudo e não ligar as páginas covardes e nefastas da história, né? Comunismo, stalinismo, o próprio nazismo, onde pessoas eram julgadas por suas opiniões, por seu lado político, e lembra muito também, né? Eu sempre trago esse personagem aqui da história, de páginas horripilantes, que é o Lavrenti Beria, que era um dos chefes, né, da polícia secreta stalinista, que ele se gabava, dizendo: mostre-me o homem e eu encontro crime. A sensação é que estamos vivendo parágrafos dessas páginas horrorosas da história da humanidade. Fernão, também quero te ouvir a esse respeito. O ex-ministro Anderson Torres já está preso há 90 dias. A defesa alega, então, que ele não oferece risco às investigações e que a prisão poderia ser convertida em medida cautelar, poderia ir para casa, por exemplo, com uso de tornozeleira eletrônica, como outros presos que já foram liberados. Mesmo isso continua sendo uma brutalidade, porque está evidente que esse homem não tem razão nenhuma para ele estar preso. É um ato covarde de represália indireta, que não é nem diretamente contra ele, né? E todos os elementos me dizem, eu não tenho propriamente informações sobre isso, mas todas as circunstâncias dele ter voltado dos Estados Unidos e se entregado, confiando na justiça,
né? E o fato dele ter perdido 12 quilos aí não é porque a comida é ruim, né? É porque ele é um homem que tem vergonha na cara, é um cara que está vivendo um drama moral, né? Para mim, isso parece evidente, e tudo isso corrobora esse sentido de covardia e brutalidade que está envolvida nesse ato, né? Que não é o único, né? E nem começou essa coisa de prisões, não começou com o 8 de janeiro. Né? Isso já acontecia antes. Eu vivo repetindo isso. A última matéria que eu participei nos programas da Jovem Pan, eu li uma carta de uma mãe que está com um filho preso desde julho do ano passado, entendeu? Porque fez um artigo num blog que o Alexandre de Moraes considerou ofensivo para ele. Esse homem está preso há quase um ano, incomunicável, num presídio de segurança máxima lá nos confins de Minas Gerais, né? O advogado dele não consegue contato com ele. A Procuradoria da República já deu, e o Ministério Público já deram 2 ou 3 ordens de soltura e relaxamento da prisão dele, e o Alexandre de Moraes simplesmente não responde. Então, não tem mais nada, estrutura nenhuma legal, institucional em pé. Está tudo no chão. E eu não vejo, não é jornalista. Jornalista ainda temos nós, né, que estamos aqui reconstruindo, fazendo uma tentativa de reconstruir um jornalismo digno desse nome no país, por fora, né, porque o resto tá como está. Não tem advogado, não tem ninguém procurando essas pessoas, nem os políticos do Congresso Nacional estão indo atrás disso. Foram lá uma ou outra vez e esqueceram essa gente. Né? Esse cara está lá há quase um ano e ele não é o único. Né? Tem outros exilados, tem outros que tiveram a sua cidadania cassada, tem outros que estão sem passaporte, estão proibidos de trabalhar, estão desmonetizados. Quer dizer, isso aqui virou... Né, o Laurenti Beria estaria muito bem aqui, viu, Ana Paula? Ele estaria até correndo atrás, porque ele tá meio atrasado. Silvio? Bem rapidamente, Paulo, eu queria só fazer um adendo aqui, porque a crueldade e esse totalitarismo em manter o Anderson Torres preso nessas condições por muito mais tempo do que deveria, mesmo, como bem lembrado pelo Fernão, ele tendo se entregado, estava fora do Brasil, mesmo não tendo risco algum de fuga do país, o próprio passaporte dele está retido. Tudo isso contrasta com a letargia, com a má vontade, para não usar outros adjetivos, em se apurar, por exemplo, se houve omissão e responsabilidade de autoridades de segurança na esfera federal, nesse caso. No caso, 40 órgãos, inclusive a ABIN, o Ministério da Justiça, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o deputado Kim Kataguiri recentemente apresentou um documento que prova que o ministro Flávio Dino sabia do risco de depredação e vandalismo que nós aqui condenamos, queremos que esses responsáveis sejam punidos, mas obviamente não se trata de 1.500 pessoas. E aí, como é que fica esse contraste? O Anderson Torres, que era responsável no limite pela segurança do Distrito Federal, segue nessas condições. E o que é que acontece com a esfera federal? Nada. Sequer uma CPMI, porque o presidente do Senado está na China. Posso só um detalhe, Paula? Uma notícia de ontem que acabamos não comentando, dentro desse contexto que o Silvio disse, né, daí a importância da CPMI, o GSI negou ontem, mais uma vez, enviar à Câmara imagens da invasão do Planalto. Né? O GSI já havia se recusado a fornecer a íntegra das imagens da invasão, mesmo por meio da lei de acesso à informação. Então, por que estão com medo de mostrar, né, o que de fato aconteceu? Se, como o Silvio muito bem colocou, se as agências de inteligência avisaram as agências governamentais
do possível dano, do possível vandalismo e da violência, por que o GSI negou mais uma vez à Câmara, né, a casa que representa, uma das casas que representa o povo, as imagens da invasão? Curioso.